Aqui, ao vivo, Paula Nobre e eu, nessa cobertura especial aqui na Jovem Pan, acompanhando em tempo real tudo o que acontece em Israel depois dos ataques que começaram neste sábado, promovidos pelo Hamas. É uma cobertura ao vivo e a gente agradece muito a você que está com a gente, né, Paula? Desde ontem, acompanhando aqui na Jovem Pan as informações. Estamos aqui girando os nossos comentaristas, repórteres, correspondentes espalhados pelo mundo, com imagens ao vivo, inclusive, mostrando para você tudo o que está acontecendo em Israel. Muito obrigado a você pela sua companhia, pela sua confiança, a você que levantou cedo nesse domingo em busca de informações num momento tão tenso, né, Paula? Que todo mundo está aí tentando saber, entender o que está acontecendo. Estamos aqui trabalhando para isso, né? É isso aí, estamos juntos neste domingo, dia 8 de outubro de 2023, com esse ataque estrondoso, né, grave, muito dramático, que a gente acompanha desde ontem, fazendo essa cobertura especial aqui na Jovem Pan. Um 7 de outubro, inclusive, né, início desse conflito, não é, Vitor, que vai ficar marcado na história, com toda a certeza, de Israel, esse ataque estrondoso que a gente tem acompanhado, com quase 1.000 mortos até o momento. Pois é, e doutor Cláudio, interessante isso que fala a Paula, né, porque a data escolhida pelo Hamas foi bastante simbólica, não para o início dessa ofensiva? Coincide com o feriado judaico. Aliás, não foi diferente no Yom Kippur, né? Covardemente, no momento que existe um cenário de introspecção dentro da tradição da religião judaica, Israel é atacado, né? E também desde a guerra do Yom Kippur, são 50 anos depois, parece que a coisa é montada dentro de uma forma onde, de novo, a falta até de um respeito, no mínimo religioso, existe. Muito triste, temos muito a lamentar, mas, com certeza, também não vai ficar desequilibrado dessa forma. É muito ruim a gente, num cenário onde o mundo caminha pela busca do entendimento, nós virmos aquilo que já existiu no passado. Minha família, por exemplo, uma família que veio da Europa. Parte dela fugitiva dos campos de concentração e parte dela fugitiva de movimentos atrozes e cruéis que foram os pogroms, que eram invasões onde as pessoas entravam nas aldeias russas e matavam sem qualquer tipo de justificativa, sem qualquer palavra, simplesmente por encontrar um judeu. Foi dessa maneira que a família Lotenberg veio para o Brasil. Então, nesse momento, aquilo que está acontecendo em Gaza, ontem com a invasão de Israel, me fez lembrar as razões pelas quais a minha família veio morar e, graças a Deus, foi muito bem recebida no Brasil. Momento duro, momento muito triste, eu acho, dentro de uma necessidade de uma reflexão internacional. Nós temos que condenar internacionalmente o que essa organização terrorista Hamas, patrocinada pelo Irã, está fazendo. Pois não, Paula. Não, perfeito. Eu ia perguntar para o professor Manuel Furriela justamente jogar isso que o Cláudio Lotenberg passou para a gente, que mexer com a tradição em um feriado, justamente num sábado, dia sagrado ali para os judeus, é uma estratégia de guerra também utilizada, né, pelo Hamas, sem dúvida. Sem dúvida, e torna ainda mais cruel esse processo. Você veja como é ofensivo, não só no sentido da violência que foi toda organizada, das milhares de mortes que a gente também já mencionou aqui, e a contabilização que cada vez aumenta mais, mas também há uma ofensa a preceitos religiosos. A gente sabe que a tolerância, o respeito às outras religiões, né, o respeito a outras culturas faz parte de preceitos mínimos de convivência, né? Então você tem, inclusive, normas internacionais, tratados, que determinam que a gente tem que aceitar as visões dos outros a respeito da sua fé, como profetizam isso. E nesse caso em específico, esse tipo de ataque também serve para ofender ainda mais, para machucar ainda mais os oponentes. Esses são recursos que, infelizmente, são utilizados e definem ainda mais o que é o terrorismo e mostram para nós, de uma forma ainda mais contundente, como é inaceitável atos de violência, atos terroristas, utilizados mesmo que sejam para defender interesses, legítimos ou ilegítimos. O fato é que terrorismo é inaceitável e, utilizando-se ainda de um feriado religioso, com certeza, não é para machucar ainda mais o grupo opositor. É um completo absurdo, inaceitável. E Nelson Kobayashi, foi muito interessante, né? Isso que trouxe para a gente o Dr. Cláudio Lotenberg, relembrando momentos anteriores da nossa história, e foram vários, né, os momentos em que guerras levaram a movimentos migratórios, né, a êxodos populacionais.
A comunidade israelense já sofreu com isso e agora vive esse novo momento dramático com essa ofensiva do Hamas. E parecia algo que tinha ficado para trás, né, Koba? Parecia algo do passado, algo anacrônico, mas agora a gente vê na atualidade, na contemporaneidade, novas guerras eclodindo. A guerra da Ucrânia, agora essa nova guerra em Israel, a guerra em resposta aos ataques do Hamas. Você diria que há um movimento geopolítico que explique isso, Koba? É um momento de novos conflitos, de conflitos armados? Como é que você encaixaria isso na nossa história, Koba? Olha, Vitor, é muito interessante que Israel certamente é o Estado, que assim a gente pode dizer, mais afetado por guerras na nossa humanidade. Provavelmente uma questão milenar de muitos anos e que faz com que o Estado de Israel esteja em permanente estado de alerta, em permanente estado de atenção e que por décadas, por anos, a gente passou pelo período do Holocausto que quase fulminou a existência do povo judeu e ainda assim o povo sobrevive e não é que só sobrevive. O Estado de Israel hoje é um Estado que é uma potência em matéria militar, em material bélico, em tecnologia, é um povo próspero e alguma coisa deve explicar isso, né? A gente precisa considerar que o Estado de Israel está passando mais uma vez por um momento difícil, de guerra e que vai precisar certamente de apoio internacional de outros estados determinando apoio político nesse momento. Neste primeiro momento é o que mais se precisa, de apoio político, condenação ao Hamas, em especial considerando o Hamas como um grupo terrorista e não somente como um grupo de resistência, como muitos países fazem. Agora, 11h02. Repita. 11h02. Seguimos ao vivo com o Jornal da Manhã, numa edição especial neste domingo, trazendo para você em tempo real todas as informações sobre a guerra em Israel. Paula Nobre aqui comigo. É isso aí, Vitor Brown. Bom, a gente continua conversando com Cláudio Lutemberg, que faz parte aqui desse bate-papo hoje sobre essa guerra tão estrondosa, tão difícil que a gente tem acompanhado aqui na Jovem Pan hoje. O mundo inteiro acompanha esse estado de guerra em relação a Israel e também a Hamas. E eu queria conversar com o presidente da CONIB, Cláudio Lutemberg, agora. Ontem a gente viu várias manifestações em relação a vários presidentes, autoridades do mundo, e a gente viu Trump, o ex-presidente, culpando Biden pelo ataque russo à Ucrânia, falando que se ele estivesse na Casa Branca, nada disso teria acontecido. Como que você vê essa fala neste momento tão grave? A gente vê discussões políticas envolvendo aí no meio. Olha, é lamentável, né? Porque alguns políticos, acho que não todos, né? Parece que querem se alimentar dessas questões e transformar isso em base de discurso para interesses seus pessoais em momentos próximos de eleições ou para um fortalecimento de um capital político, né? Muita gente... no dia de ontem, mandou mensagens para mim, né, criticando, inclusive, o teor da manifestação do presidente Lula. Outros trouxeram a manifestação do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, como que querendo importar este momento para uma discussão dentro Cláudio, de uma... Doutor, vou interrompê-lo, porque começa nesse momento em Brasília um pronunciamento do ministro da Defesa, José Múcio. Vamos acompanhar. Vou passar a palavra para o brigadeiro Damasceno para explicar aos senhores a forma que nós estamos pensando em atuar. Bom dia a todos. Como disse o ministro, nós estamos já numa coordenação desde ontem, com a montagem das nossas tripulações, nossas aeronaves. Nós temos a aeronave KC-30, que é o Airbus 330, com uma capacidade bastante grande, para 220, 230 passageiros, pronto para decolar de Natal, destino à Itália. Nossa ideia é que esse avião fique na Itália, aguardando essas coordenações finais junto ao MRE. Nós estamos com militares nossos, da nossa distância, junto à Embaixada Israel e nas demais embaixadas da região também, para que possamos fazer as primeiras levas, trazer os primeiros brasileiros lá para cá. Não sabemos ainda se essa primeira decolagem será amanhã ou na terça-feira, dependendo da montagem desta lista de passageiros que desejam voltar ao Brasil nessa missão de repatriação. Há também 11h05. Ouvimos agora o comandante da Aeronáutica, Marcelo Canitz Damasceno, detalhando a operação de resgate aos brasileiros que estão em Israel. Essa coordenação está sendo feita nas nossas embaixadas lá da região. Por hora é isso, nós estamos então com em torno de 6 aeronaves prontas para essa missão, aeronaves com capacidade para 220, 230 passageiros, porque estamos levando também equipes de médicos, psicólogos,
para cooperar nesse translado. Aeronaves KC-390, nosso milênio de fabricação nacional, também prontos para decolagem, quando a necessidade for um pouco menor, na faixa de 80 passageiros. E 2 aeronaves cedidas pela presidência, os nossos VC2, os Embraer 175, também de fabricação nacional, que poderão transportar na faixa de 40 passageiros cada. Então, em função das demandas, nós vamos equacionando esses voos pelo tamanho da aeronave. Então, estamos prontos desde ontem. O gabinete de crise foi montado ontem, logo após o almoço, depois das primeiras informações que nós tivemos das ações em Israel, e tenho certeza que será um sucesso a superação, como tem sido um sucesso todas as missões de repatriação dos nossos patrícios de volta ao nosso país. Quando sai a decisão, né, a definição da lista? Essa decisão, o avião vai para a Itália hoje, fica mais próximo, isso facilita até o repouso da tripulação, a questão da alimentação dos nossos brasileiros, os ajustes de apoio à aeronave, tanto na Itália quanto lá em Israel, em Tel Aviv, e essa lista deverá ser montada até amanhã de amanhã. É interessante também que nós façamos essas repatriações com decolagens à tarde, no horário, logicamente, de Tel Aviv e das outras localidades que nós traremos brasileiros, porque brasileiros dos dois lados. À tarde, por quê? Porque facilita o transporte terrestre de todas as localidades até os aeroportos, né? Logicamente, no momento de crise como esse, os transportes terrestres ficam mais difíceis de acesso. Então, se nós decolássemos de manhã, nós teríamos os nossos brasileiros para deslocamentos complicadíssimos durante a madrugada. Então, nós damos chance para que durante as manhãs de cada dia de repatriação, eles possam se deslocar até o aeroporto, dentro dessa coordenação do Ministério das Relações Exteriores, os nossos adidos do Ministério da Defesa. Então, uma dúvida, por favor. Pois não. Quando o senhor falou, temos 6 aeronaves prontas, aí o senhor classificou cada uma delas por portos passageiros, não é isso? Isso. O senhor falou o KC. O KC-30, que é o Airbus 330, aeronave que nós chamamos de transporte aéreo estratégico, aeronave para 230 passageiros. As aeronaves KC-390, na faixa de 80 passageiros, reduzimos um pouco, porque nós levamos uma equipe médica junto, então adequamos esse número. E as aeronaves da presidência, chamamos de VC2, as aeronaves Embraer da família 170, na faixa de 38 passageiros. Nós vamos adequando o tamanho da missão em função das necessidades alocadas pelos nossos ministérios. 2 de cada. 6 aviões, estamos trabalhando com 2 aeronaves de cada. Entendendo os brasileiros todos. O governo já está sendo procurado para... Já. Nós estamos em contato, nós estamos com o brigadeiro lá na embaixada, ajudando nessa consolidação de todos os brasileiros, né, em todas as embaixadas da região. Temos lá o Egito, a Jordânia, o próprio Israel, e essas coordenações estão sendo feitas para que nós possamos trazer todos os nossos brasileiros que estão na região, aqueles que logicamente desejarem. Importante dizer que vários também já estão se colocando em aeronaves comerciais, né, buscando a saída para uma remoção para países mais próximos, depois encaminhando, o que é um bom gesto também, uma boa saída que facilita a repatriação daqueles que não têm condições financeiras de comprar passagem ou também as passagens não estão disponibilizadas em algum momento. Comandante, quais desses aviões já estarão na Itália? Nós vamos mandar hoje o primeiro, que é um KC-30 de capacidade maior, para 220 passageiros em média, e para então, em função dessa definição, da lista, uma primeira lista para decolar ou na segunda-feira à tarde, amanhã ou na terça-feira. Eu digo que nós somos, quiçá, os primeiros países fazendo esse tipo de operação lá na região. Em quais aeroportos os senhores vão repatriar os brasileiros? Somente em Tel Aviv? Não, ou em outros Tel aeroportos? Aviv é o aeroporto que vai repatriar os brasileiros ligado à comunidade israelense. Estamos analisando nos outros países quais aeroportos que nós faríamos os resgates da parcela ligada ao Oriente Médio como um todo. E onde na Itália? Na Itália, a princípio, nós vamos para Roma, mas no continuar da operação, se ela se intensificar, deveremos andar mais a leste, quem sabe na região próxima a Palermo, na Sicília, para facilitar o tempo de voo. Mais perto. As aeronaves, já tem alguma previsão de quando elas devem ir? Não, nós estamos todos prontos, todas as tripulações estão nas nossas bases, nossos hotéis de trânsito, nossos médicos, psicólogos, todos os aviões estão prontos, divididos, alguns aqui em Brasília, em Natal, temos avião no Rio, porque é muito rápido chegarmos do Rio para Natal, para depois iniciarmos a operação está muito bem montada,
eu diria até, quem sabe, além daquilo que a necessidade pode nos oferecer, nos solicitar. Então estamos muito bem montados, a Força Aérea, o Ministério da Defesa e o MRE juntos aí para sucesso dessa missão, demais essa missão de repatriação dos nossos brasileiros mundo afora. Obrigado. À disposição dos senhores. Bom Obrigada, dia. Obrigado. Atualizações. Obrigado. 11h11 pelo horário de Brasília, acompanhamos ao vivo o pronunciamento do comandante da Aeronáutica, brigadeiro Marcelo Canitz Damasceno, ao lado do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, detalhando como vai ser o resgate dos brasileiros que estão em Israel. Segundo o comandante da Aeronáutica, na terça-feira já haverá à disposição dos brasileiros que estão lá a aeronave do Ministério da Defesa para que eles possam voltar ao Brasil. Os brasileiros que tiverem interesse, claro, em retornar. E continua com a gente o Dr. Cláudio Lotenberg, presidente da Confederação Israelita do Brasil. Inclusive, vou aproveitar para ouvir o Dr. Cláudio sobre essas providências que foram anunciadas agora pelo governo brasileiro. No começo aqui da conversa, o senhor estava dizendo, né, sobre amigos que estão lá em Israel. Queria saber do senhor, será que acredita que vai haver bastante procura por essa operação de resgate? Ou seja, os brasileiros que estão lá vão querer, de fato, esse apoio do governo para sair de Israel? Porque, e é claro que é uma decisão muito individual, né? Muda muito de acordo com a situação de cada um, com a vida privada de cada um. Mas é uma pena, né? Até porque Israel é um país com uma qualidade de vida que é sempre tão elogiada, né? Todo mundo que vai a Israel sempre fala muito bem de lá, diz que é um país maravilhoso para se viver. Então é uma decisão muito difícil, né, para esses brasileiros que resolvam, de fato, deixar Israel, né, doutor Cláudio? Será que vai haver muita procura por essa operação? Primeiro, eu posso dizer que é lamentável tudo isso, né, porque Israel virou um ponto de referência para brasileiros, judeus e não judeus. Veja o número de evangélicos que vão a Israel. Veja o número de pessoas que hoje procuram Israel para sua formação acadêmica. Eu mesmo, que tenho a chance de sempre estar lá, conhecendo as questões de uma agência regulatória de inovação, aquilo que acontece em Israel em termos de educação, para aqueles que almejam ter uma formação diferenciada, eles hoje colocam em consideração ir a Israel da mesma forma como colocavam em relação aos Estados Unidos. Não preciso nem dizer o quanto Israel é atraente sob a lógica do turismo. Então, há muita gente visitando Israel em trânsito, um pouco mais curto, esse período de trânsito um pouco mais longo naqueles que vão para lá para estudar, como existem brasileiros que estão lá residindo de forma definitiva ou mesmo temporária. E essas pessoas, logicamente, numa situação como essa, estão vivendo uma insegurança muito grande. A gente não sabe quanto tempo isso poderá, no fundo, se arrastar. Tomara isso possa ser resolvido de uma maneira muito imediata. Eu particularmente não acho que será algo curto em termos de tempo, né? E o Brasil também que tem que nesse momento criar reforços, gastar dinheiro, recursos para resgatar pessoas. Assim como o Brasil está fazendo isso, imagino que outros países também não estão fazendo pelos seus cidadãos. Quer dizer, não é algo que está simplesmente afetando uma região. Isso tem uma implicação de natureza internacional. E, de novo, quer dizer, a motivação disso é toda, menos a construção de uma sociedade com dois estados, que, no fundo, deveria ser o desejo da sociedade internacional. Então, eu vejo com preocupação a gente ter que utilizar recursos. Não estou dizendo que não tem que ser feito, não estou dizendo que o Brasil não tem que se organizar, mas um desperdício de energia e de tempo dentro de uma região que deveria receber uma atenção para outro tipo de propósito e não para resgate de pessoas. Quem vai a Israel, quem passa por Tel Aviv, tem a certeza absoluta que está num dos maiores centros econômicos do mundo. Quem visita a cidade histórica de Jerusalém, quem passa pelas passagens bíblicas que ali acontecem, quem vai a Hebron, quer dizer, é um verdadeiro museu histórico de referência internacional, não só para judeus, mas para judeus, católicos e muçulmanos. Então, converter algo tão importante, tão central para a sociedade internacional, num espectro de guerra, pelo patrocínio, não da convergência e do entendimento, mas sim pela limpeza de um Estado, é lamentável. Eu vejo com muita tristeza isso, mas também posso dizer que isso não vai ficar em branco, né? Nós, como judeus brasileiros, nós somos muito enfáticos na legitimidade do movimento de Israel de se defender. Aí, quem sabe, fica explicado os determinados movimentos no passado que foram condenados de forma inapropriada. Israel tem o direito de se defender. Foi atacado por um braço terrorista, vai se defender. Acho ruim que isso aqui se postergue, que nós assistimos lá, que mais vidas humanas vão pagar por isso, tanto de um lado quanto de outro.
mas efetivamente o Brasil tem que fazer isso pelos seus cidadãos. Professor Manuel Furriela, a gente viu aí o comandante da Aeronáutica falar em 6 aeronaves que já estão prontas para a retirada dos brasileiros. Nós temos imagens ao vivo agora do bombardeio, inclusive para vocês que nos acompanham pela televisão, pelas nossas plataformas, YouTube também, não é, Vitor? Exatamente, é. Agora, 5h16 no horário local, mais bombardeios ainda acontecendo. A gente vê mais um ponto que possivelmente foi alvo de ataque do Hamas, com uma forte coluna preta de fumaça erguida. Tudo indica que ainda não cessaram esses ataques do Hamas. E que possivelmente vai longe, não é? Bom, estava conversando com o professor Manuel Furriela agora dessas 6 aeronaves prontas para fazer essa retirada dos brasileiros ali de Israel, ali do conflito. Professor, essa repatriação que a gente viu o comandante da Aeronáutica falar, é justamente quando os brasileiros vão ter que vir aqui para o Brasil, talvez começar a sua vida do zero, caso eles estejam dispostos, não é? E só para localizar a imagem, perdão, professor, já lhe devolvo, é da faixa de Gaza, essa imagem que a gente acompanha agora na TV e na Panflix. Professor. Realmente, bom, primeiramente o Brasil tem competência sempre nesse tipo de operação, né? O Brown mencionou aqui o resgate de brasileiros durante o isolamento do coronavírus na China, né? Nós tivemos também no Líbano, não há muitos anos atrás, também um resgate muito bem organizado, até com uma dificuldade maior por conta de restrições de espaço aéreo. O cenário em Israel provavelmente seja um pouco melhor nesse aspecto, né, para que se organize propriamente esse resgate. Mas outro ponto que foi trazido aqui, que eu acho que ele é muito representativo, envolve como que vão ficar esses brasileiros depois, né, de se realocarem, retornarem ao Brasil. Então, eram pessoas que tinham seus projetos pessoais, profissionais, naquela região, naquele país, e que tem uma interrupção disso, tendo que retornar ao Brasil não de uma forma voluntária, como gostariam, mas sim para fugir, para escapar do conflito. Essa é uma realidade não somente desse grupo em específico, mas também de refugiados em geral no mundo todo, não é? Que acabam tendo que se deslocar à força, de uma maneira não voluntária, para que possam se proteger de uma situação de perseguição ou de um conflito durante um período. E esse tipo de cenário sempre é trágico. Também foi mencionado aqui pelo competente comandante da Aeronáutica o apoio, não somente o apoio médico, mas psicológico. Esse tipo de cenário, esse tipo de situação traz danos às pessoas das mais variadas formas, inclusive psicológico, inclusive em seus projetos de vida interrompidos de uma forma abrupta e violenta como essa. E olha, chega a informação também, Paula, de que essas imagens seriam, na verdade, são da faixa de Gaza, como nós informamos, e muito possivelmente seriam ataques feitos pelo exército de Israel contra alvos do Hamas. As informações são todas ainda muito preliminares, né? A gente está acompanhando em tempo real, né? E essa é uma novidade, né? Antes as guerras a gente ouvia falar delas historicamente, né, como algo do passado e a partir de relatos dos próprios militares, mas agora não, né? Na era das redes sociais, qualquer pessoa com um celular na mão está mostrando em tempo real o que está acontecendo. Ontem foi uma avalanche, né, nas redes sociais de fotos e vídeos das barbaridades que estavam sendo praticadas nas ruas de Israel pelos terroristas do Hamas. E agora chegam essas imagens da faixa de Gaza, o que podemos dizer, com um bombardeio, com mais um foco de incêndio. As duas imagens que estão na tela agora, que o Edu coloca pra gente, são de bombardeios ao vivo que estão acontecendo nesse momento e a gente aguarda mais apurações para saber exatamente de qual dos lados partem esses ataques. Exatamente. Agora são 11h19. Eu queria me despedir aqui do presidente da CONIB, Cláudio Luttenberg. Doutor Cláudio, muito obrigada pela participação no Jornal da Manhã de hoje, esclarecendo aí algumas dúvidas nossas, falando sobre esse conflito estarrecedor neste domingo, dia 8 de outubro. Muito obrigada. Até a próxima. Eu que agradeço, e dias melhores, se Deus quiser. Dias melhores. Bom, eu falei de história, né, Paula? E olha, justamente